vídeo. E iniciando no Audacity agora. E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje vamos falar sobre a Square Enix, que está tendo um pouco de dificuldade de ganhar ainda mais dinheiro. E para falar sobre dinheiro, nós temos o nosso especialista em finanças aqui hoje, o convidado especial que é o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E não sou tão especialista assim de finanças, tá, gente? Não tenho curso para vender, não vou lançar curso de finanças, só comentários mesmo, mas eu não sou investidor, tá bom? Mas aqui a Square Enix, ela será, Ricardo, que ela tá precisando, sabe, lançar um Final Fantasy, o último jogo, o último dinheirinho de pão pôr ali para ver se salva a empresa? Será que tá chegando nisso ou ainda não? Então, na minha perspectiva, não está, ainda não está parecendo a Squaresoft lá de 1984, 80. Não tá tão ruim assim ainda não. Mas ela tá precisando dar uma repaginada aí, né? Ou um reboot, como a gente vai ver daqui pra frente. Porque a gente, o que acontece? Tem aqui a notícia no Tecmundo e no Voxel, e nós temos aqui eles citando, né, que a Square quase não ganhou dinheiro com Final Fantasy VII Rebirth. Porque saiu o relatório trimestral da empresa, onde Final Fantasy VII Rebirth, que é um dos jogos cotados, pode estar indicado para o melhor jogo do ano lá, melhor RPG 2024 no GOT. Mas os relatórios fiscais mostram que, mesmo com o jogo sendo um sucesso de crítica, as vendas da Square caíram quase 20% no primeiro trimestre de 2024, ou primeiro trimestre fiscal, que vem de abril até junho, tá? Então, a Square não vendeu tanto que queria do Final Fantasy VII Rebirth. Porque Por que que as vendas não foram tão boas? Será que porque o ano passado a gente teve um Final Fantasy XVI que foi lançado e tivemos também, aqui lembrando, o Final Fantasy VII Rebirth, ele é exclusivo para PlayStation até o momento, depois ele vai ser lançado para PC. O Final Fantasy XVI também foi exclusivo para PlayStation. Porém, o ano passado a Square também lançou o Pixel Remaster, que não era exclusivo para PlayStation, saiu para Switch, saiu para outras plataformas. Inclusive, a versão de Switch foi lançada a preço de jogo de Switch, 350 reais. Hoje, se você for comprar, é 900, é 1.200 reais. Inflacionou demais. Não sei o porquê. Afinal de contas, é só o jogo lançou para celulares daqui para Android e é muito mais barato. Então, não consigo entender todo esse frisson de inflacionar jogo velho relançado, né? E o Final Fantasy XIV, o MMORPG, foi quem segurou as pontas. Senão, o declínio poderia ter sido pior para Square. Não foi pior porque o Final Fantasy XIV segurou, porque teve o lançamento da expansão Dawn Trail, que trouxe um monte de jogadores, e ainda por cima o jogo também foi disponibilizado para Xbox, não é mais exclusivo de PlayStation. Mas assim, os números de Final Fantasy VII não foram divulgados, né, até agora, até ali, mas tudo indica que o único jogo que se manteve exclusivo desse ano é o que não está vendendo como os outros. E aí, Giliard? Então, né? ah, eu acho a Square uma empresa fantástica.
Ela eu lembro dela fazendo Final Fantasy VII, o original lá, um jogo incrível, tanto é que tá tendo remake. E teve também o Final Fantasy VIII, que eu acho um jogo espetacular, Final Fantasy IX e Final Fantasy X e por aí vai. Então assim, a Square ela tinha essa parceria com a Sony, lembra, né, Ricardo, lá PlayStation 1, né, exclusividade, e foi até um problema pra Nintendo isso, né, durante um tempo. E essa eu não sei, se ela arriscou essa parceria ou se o acordo com a Sony pagava algum custo do desenvolvimento do jogo, mas o fato é, Final Fantasy XVI não funcionou. O 15 foi um espetáculo, não foi, Ricardo? Final Fantasy XV em vendas, e a mídia falava nele direto, e ele saiu para um monte de plataforma, teve até umas Pocket Edition, se eu não me engano, e Sim, assim sim, o Final Fantasy XV ele foi esperado por muitos anos, que ele foi anunciado como um outro jogo, e aí eles tiveram todos os problemas na Square, e então lançaram Final Fantasy XIII, e o XV continuou sendo desenvolvido depois. E aí finalmente ele chegou como 15, o que não era para ser. Mas o trailer ali do 15 ele tinha sido anunciado lá em 2007, eu acho, com uma musiquinha da hora que todo mundo achava que era aqueles AMV, Anime Music Video, e aí descobriram que era o próximo Final Fantasy. Então, quando chegou, foi dividiu um pouco de opiniões, né? Porque estava meio mal otimizado, meio que foi terminado às pressas. O final do Final Fantasy XV parece mesmo que precisou ser acelerado, mas foi um sucesso de vendas. sim. E então veio nessa situação, sabe, um jogo multiplataforma, mostrou o caminho, né, um jogo de qualidade, mas tem ali o final questionável, tem várias coisas, né, mas assim, o jogo vendeu, que é o mais importante. E aí, essa parte de exclusividade eu sempre acho muito complicado, você tem que realmente, causar aquela vontade das pessoas jogar. E esse Final Fantasy VII aqui, primeiro que o jeito que ele é lançado já me deixa nervoso. Porque lançou um pedacinho, eu não joguei, eu não tenho a plataforma pra jogar, mas quero muito jogar, que depois a gente manda o que vai acontecer, pelo que eles dizem, mas lançou o 7, um pedacinho inicial, que você pode até falar melhor depois, e aí tá lançando uma segunda parte e o jogo termina na terceira parte ou não, Ricardo? Ou vai ter a quarta, a quinta parte? Então, pelo que a indústria já rumorizou, já teorizou, a própria Square também já deu as pistas dela, que são três partes. E de fato, pessoal, o jogo chama Final Fantasy VII Remake. O que que você esperava? Jogar a história do Final Fantasy VII como um remake, com novos sistemas de batalha. E quando a gente começa a jogar o jogo, é isso que a gente tem. É um Final Fantasy VII, a história começa de uma forma muito parecida, muito legal, com gráficos atualizados, um sistema de batalha inovador assim, bom. É uma versão melhorada do que foi o Final Fantasy XV. E é muito gostoso assim de jogar. Beleza, maravilha. Ele se adapta tanto para quem gosta de RPG de ação e de RPG de turno também consegue se adaptar bem. E o jogo não vai até o final da história do Final Fantasy VII. É só um começo. E não é todo o conteúdo que tinha no primeiro CD quando lançaram Final Fantasy VII lá em 96, 97. Ou seja, isso já frustra as pessoas. Porém, não é a pior parte. A gente já sabia então que o jogo não ia ser lançado completo, beleza. Lançaram a primeira parte. E aí que a gente pensou, vamos jogar, vamos caprichar, vamos pegar os itens, as summons, vamos subir de nível. E aí quando chegar a segunda parte, a gente vai lá, coloca o memory card, troca o disco, tira o disco um, põe o disco da parte 2 e continua. Não, o seu progresso não é transferido do Final Fantasy VII Remake para o Final Fantasy VII
Rebirth, que é a parte 2. Ou seja, é como se a Square tivesse pego um único jogo e falou: a gente vai fazer aqui uma coisa, uma parte dele, vamos chamar de Final Fantasy VII Remake, e depois a gente vai lançar um jogo novo que nós vamos chamar de Final Fantasy VII Rebirth. E essa história não vai até o fim do Final Fantasy VII, porque depois nós vamos lançar a terceira parte, que agora estão especulando. Eu acho que vai chamar Final Fantasy VII Revive, não sei, mas alguma coisa começa com RE também, né? Porque foi Remake, Rebirth, e agora deve ser Remendo, né? Porque estragaram o jogo. É, podia ser grande finale, né? Porque esses jogos episódicos, quando a empresa já anuncia, a não ser que eu tô com muita vontade, sabe? Aquele jogo que eu realmente espero, mas não vale a pena comprar. A indústria já provou isso. Lança o jogo, Cyberpunk 2077, tô falando de vocês aí, ó, CD Projekt Red, que lançou o jogo todo ferrado, destruído, não roda no Xbox One direito. No PlayStation foi removido da loja, primeiro jogo na história a ser removido da loja, pelo jogo ser um completo desastre, em termos de lançamento, desastre. O jogo é um desastre. E aí depois a CD Projekt Red foi lá, arrumou o jogo bonitinho, anos após anos e etc. E hoje o jogo é muito bom. Dizem que é muito bom, o jogo tá todo redondinho, sabe? Tem várias coisas. Mas por que que eu vou comprar um jogo? A Square faz bons jogos. Mas por que que eu vou comprar a primeira parte episódica do jogo, sendo que eu sei que vai ter mais uma ou duas? Eu não vou comprar. Eu vou esperar a versão final, com todo o conteúdo bonitinho, tudo ali, ó, maravilhoso. E ainda com esse problema que você citou, Ricardo, aí que eu não vou comprar. Se eu comprei a parte um e aconteceu isso quando eu comprei a parte 2, eu não compro a parte 3. Vou esperar lançar o pacotão fechado, sabe? Final Fantasy VII Remake. Versão final, ou Gold Edition, Ultimate ou completa, tanto faz o nome. Eu vou comprar ela. Eu não vou comprar, mais a parte 3, já que o save não é transferível, por que que eu vou comprar? Não vou comprar. Então foi um tiro no pé da Square, ela fazer esse sistema episódico. Se dá certo, ela ganha muito dinheiro, se dá errado, já começa os problemas, né, como o que aconteceu foi o quê? Problemas. Foi isso que aconteceu. Inclusive, não é a primeira vez que a gente vê alguma coisa assim, né? Eles do nada lançaram Final Fantasy X Parte 2, mas aí o próprio nome já dizia que era 10 Parte 2, né? E lançaram Final Fantasy 13, que todo mundo achou que ia ser um único jogo. E aí eles criaram uma trilogia dentro de Final Fantasy 13, que, convenhamos, é um Final Fantasy muito mal recebido tanto assim pela crítica quanto pelos jogadores. O 13 ele foi se redimir com principalmente a crítica no terceiro jogo, no Final Fantasy, no Lightning Returns, Final Fantasy 13. E é incrível que assim, mesmo que a crítica tenha aclamado a qualidade do jogo, tenha dito que realmente foi um desfecho muito bom, os fãs, muitos, nem experimentaram, não deram uma chance pro Final Fantasy XIII. E o Final Fantasy VII Remake, a Square já tinha um caso de fracasso com o jogo episódico e parece que está tentando resolver um problema cometendo o mesmo erro. Eu sinceramente acho que é muito mal pensado isso de você perder o progresso, realmente poder jogar como jogos independentes. Acredito que isso foi um problema de design, porque o Final Fantasy VII Remake foi lançado para PlayStation 4 e o Rebirth não. Então não teria como. Eles teriam que dar uma cópia do Final Fantasy VII Remake gratuita de PlayStation 5 para o pessoal que comprou no PlayStation 4. Acho que eles não quiseram se arriscar com isso. E talvez eles estejam vendo as consequências dessa decisão. E pode ser que a terceira parte, sim, seja compatível
você transferir o seu save o seu progresso, dos seus personagens e os itens, pelo menos, do Final Fantasy VII Rebirth para a terceira parte. Espero que eles façam isso. E quando eles forem lançar uma versão final, definitiva, completa do jogo, que eles corrijam esse erro de design desde o Final Fantasy VII Remake e pelo menos a versão para PC que a gente tenha esse privilégio aí, essa sorte de nosso save ser transferível, que não fique parecendo que são três jogos diferentes. Não, Square, é um jogo só. Você que foi gananciosa. E eu quero que você e todas as outras empresas que façam esse tipo de palhaçada com os jogadores tenha muito prejuízo. Eu sou um dos maiores fãs de Final Fantasy. Até hoje não joguei o remake, porque quando anunciaram que ia ser lançado no formato vamos chamar nossos consumidores de palhaços, eu decidi que eu não ia comprar, ia esperar sair a versão completa. E agora eu sei que não adiantou nada, porque quando eu comprar a versão completa, eu vou ser feito de palhaço, não vou ter o prazer de sentir a progressão durante o jogo. Eu vou ter que jogar três jogos diferentes, e o Final Fantasy VII não é isso. Se eu quisesse jogar três jogos diferentes, eu jogava o Final Fantasy VII, depois eu jogava o jogo do Zack, depois eu jogava o jogo do Vincent. Então, eu jogava o Final Fantasy VII, o Crisis Core e o outro lá que eu esqueci o nome agora. Então, Square, pisou muito na bola. Não me importa se você tiver prejuízo. Acho bom que você aprenda. Concordo com você, Ricardo, com as críticas duras aí. A Square, ela pisou na bola. Eu acho que quando você vai lançar, ó, você quer emendar com a outra matéria lá, Ricardo? Vamos emendar. Vamos emendar. Por que a Ó, gente criticou um pouco aqui a Square? E por que eu citei de talvez no futuro nós jogadores do PC, principalmente, consigamos transferir o nosso progresso entre as versões, o que eu acho pouco provável. Porque a Square, depois do fracasso de vendas do Final Fantasy VII Rebirth, o que convenhamos, eu não acho que foi um fracasso não, porque todo mundo assim tá jogando, embora tem gente que tá achando até que o Rebirth é só um DLC pro remake, é uma loucura. Esse marketing foi péssimo, parece o Wii U, sabe? Uma coisa bem frustrante mesmo. Então, a Square, ó, ela tá anunciando um reboot e se tornará multiplataformas. Ou seja, ela tá tentando se reorganizar e se readaptando à sua visão de negócios, principalmente para jogos AAA. Por quê? Ela tá mudando a sua visão de mercado. Ela não quer focar apenas em exclusividades. Ela quer ser multiplataformas. Ela cancelou alguns projetos que aparentemente não iam se encaixar com essa nova filosofia que ela pretende adotar. E estamos vendo aqui o que vai acontecer, né? Portanto, provavelmente os principais jogos da Square podem começar a chegar no Xbox e no Switch 2, que é um assunto para um outro podcast, não o próximo. E é então, isso que está aí acontecendo. Será que essa mudança da Square vai ter alguma possibilidade de impactar nas suas vendas futuras? eu acho possível, porque a exclusividade é principalmente por causa do Switch. Eu só vou pegar os números do Switch, se você quiser pôr a fotinha aí. Temos aqui uma imagem. Então, ó, ah, vejamos as parcelas de vendas. Como manteve a exclusividade em videogames apenas, no PlayStation, a Square tentou vender o seu jogo para 59 milhões de usuários. Estou contando que cada pessoa tem um videogame, né? Vai saber. Mas enfim, então ela não conseguiu isso. Se ela tivesse conseguido fazer um port do seu jogo para o Switch, ela teria mais 141 milhões de possibilidades para vender. E se ela tivesse feito o port pro Xbox também teria mais 29. Mas se tivesse deixado o Xbox de fora, eu entenderia, porque ela já cobriria a possibilidade de 200 milhões de cópias ser vendidas, se ela conseguisse vender um por videogame. Então, como ela ficou restrita à exclusividade,
fechou o mercado dela. E isso é o problema, porque ela deixou de vender, principalmente ali no Japão, que é um mercado fortíssimo da Nintendo, ela esqueceu do principal videogame do Japão, que é o Switch. Então, e na questão mundial, você esquecer do Xbox, tem muitos fãs de Final Fantasy no Xbox. Eu sou um deles. Eu jogo no Xbox, alguns Final Fantasy apareceu no Game Pass, eu joguei, rejoguei alguns, relembrei, gostei muito, mas exclusividade é um problema. Então a melhor coisa que a Square pode realmente fazer é ser multiplataforma. Cumpre os contratos que tem que cumprir aí, os tempos, talvez o Final Fantasy VII Remake aí, a parte 3, não sei se vai ser a final, sei lá o rolo que tá, talvez ele ainda possa ter algum tipo de exclusividade com a Sony. A Sony adora isso, mas ninguém fala. E aí, depois ela pegar fechar o pacotão que vai virar um Final Fantasy Remake, e aí você poder jogar do primeiro jogo, né, primeiro disco ou primeira parte, a terceira mantendo o progresso tudo bonitinho, como deveria ser sempre. E aí lançar para o Xbox também, lançar para o PC, tudo bonitinho, e lançar para o PlayStation também, e para o Switch também. Aí ela consegue ter aquele negócio, sabe, o marketing com o cliente. Qual plataforma você tiver, a gente quer vender o jogo para você, porque o cliente é importante. Isso seria maravilhoso. Por isso que várias outras empresas lançam jogo em tudo que é plataforma. A Ubisoft lança, às vezes o jogo dela é meio ruim, tem um monte de problema, mas ter a possibilidade de você no seu PlayStation 4, no seu Xbox One, poder jogar os jogos por muito tempo é maravilhoso. E espero que a Square trilhe o caminho de lançar para todas as plataformas ainda com suporte, que aí vai deixar as possibilidades melhores para ela. Você acha isso também, Ricardo? Super concordo, né? Até porque eu também sou um pouquinho mais nintendista do que caixista ou sonista, né? Embora eu não tenha um Switch e provavelmente não terei, mas eu acho muito bacana quando eu achava muito bacana quando eu era mais novo, que eu tinha um Super Nintendo e aí saía um jogo no fliperama e aí eu comprava as revistas de videogame, eu via a análise e o comparativo daquela versão do fliperama com a do Mega Drive, com a do Super Nintendo. Depois saía até para PlayStation, para Sega Saturno, para o Jaguar, 3DO, para um monte de consoles. Então, ali nos anos 90 a gente cresceu muito com isso, né? Às vezes o jogo era de arcade, saía pro Master, pro Nintendo e pro Super Nintendo, pro Mega e terminava lançando lá no Sega Saturn, no PlayStation 1, e era assim, tudo porte do mesmo jogo. Então, as empresas elas sabiam que o público estava espalhado entre as gerações. E hoje em dia não sei qual a dificuldade delas verem que isso continua. Essa geração horrível, chamada geração dos remakes e remasters, em razão do caos que aconteceu com a sociedade desde 2020, né? Tá tendo um gostinho do que a gente teve nos anos 90, com jogos até hoje saindo para PlayStation 4 e Xbox One e também para o PlayStation 5 e Xbox Series. Eu acho que a Square, fazendo essa mudança de filosofia e começando a olhar ali para aquela barrinha grande, ó, de números de Nintendo Switch, acho que ela vai ver as suas vendas aumentarem. Então, espero que ela faça isso, tenha sucesso. E se precisar depois, lança um remaster do remake do Final Fantasy VII, onde a gente consiga jogar a história completa, sem essas frescuraiadas de não conseguir transferir o progresso, porque senão eu não estou jogando Final Fantasy VII, eu estou jogando três outros jogos baseados no clássico, no jogo revolucionário e de um dos jogos de maior relevância para a história dos videogames, ali no hall dos jogos históricos, junto com Mario, SimCity, Tetris, GTA e entre outros. É isso que eu acho. Então, eh, basicamente, eu acho que a mudança de visão da Square é benéfica.
para a empresa continuar, porque senão vai acabar falindo. Esse que é o ponto. Vai acabar falindo, sendo vendida aí para uma empresa maior, uma Microsoft, uma Sony, às vezes até a Nintendo pode adquirir ela, porque já não, se ela não conseguir arrumar as contas dela, vai estar a preço de banana aí. Então, ou a Amazon também, sei lá. Qualquer empresa aí que tenha, eh, veja que a Square é muito talentosa, ela tem qualidade nos jogos, só precisa de uma gerência um pouco melhor, que parece agora ter acertado esse caminho. Mas eu ainda espero poder jogar o Final Fantasy VII Remake no Xbox, e também espero aí que ela conserte o jogo para ele funcionar como se deve, e é isso. Ver aí os próximos lançamentos e que eles não tenham cancelado alguns jogos aí históricos deles aí, que eles lancem coisa nova aí e lembrem dos jogos velhos, sabe? Assim, mas vamos ver. Vamos ver aí, teve uns cancelamentos aí. Mas enfim, da minha parte é isso, Ricardo. A Square eu acho que tá agora num momento melhor, com uma decisão melhor acertada para o mercado atual. Valeu aí, Ricardo. Abraço para você e abraço a todos aí. Tchau, tchau. Valeu, Gili. Valeu, pessoal que acompanhou mais esse episódio do The Geekcast. Aproveita e deixa aí no comentário qual o Final Fantasy favorito de vocês. Eu não posso falar porque eu tenho vários, então fica ali o 9, o 7, o Tactics, o 15, o 12, então são muitos. Não tenho um favorito específico. Depois talvez eu faça essa lista aí polêmica. E eu espero que vocês tenham jogado Final Fantasy VII Remake, o Rebirth. A crítica adorou. Eu torço para que ele ganhe pelo menos de melhor RPG no GOT lá no final do ano. Estavam falando quando ele saiu que ele possivelmente era o jogo do ano, porque é um jogo muito bonito, muito bem feito, com muitos minigames. É assim, é um jogo muito imersivo. Então, é um jogo bom, de muita qualidade, mas infelizmente o próprio marketing tá errando. Tem gente achando que Final Fantasy VII Rebirth é só um DLC do Final Fantasy VII Remake. Tem gente achando que quando sair vai lançar quando saírem as três partes, vão lançar um box chamado Final Fantasy VII completo, e aí vai ter os três discos, e aí você vai trocar igual fazia no PlayStation 1. Então, assim, a Square tá colocando em risco, talvez, o seu maior produto já lançado, o Final Fantasy VII. Então, Square, boa sorte. Pessoal que assistiu aí o podcast, obrigado, boa sorte, bom jogo para vocês também. E um beijo, um queijo. E até a próxima. Mua! Tchau, tchau.